puxar a orelha de ninguém que não lê os textos, não, tá bom? O pessoal ficou com medo. Bom dia, meus queridos. Morning, everyone. Sejam bem-vindos a mais uma aula de prática de ensino de língua estrangeira. Hoje é dia 23 de novembro. So today is November 23rd. So let's start our class. I'm going to start our class by telling you some information about your activities, okay? Meus queridos, eu começo a aula falando um pouquinho a respeito das devolutivas dos trabalhos, da primeira atividade de vocês, tá? Da primeira atividade avaliativa. Então, se vocês já deram uma olhadinha lá no Swap, vocês viram que a primeira nota foi postada ontem. E eu vou lembrá-los do que é essa nota, como ela é composta, caso vocês tenham se esquecido, tá bom? Então, só um minutinho aí, por favor. Está bem no começo, né, do nosso Moodle. Vocês visualizam aqui atividades avaliativas? Vem o meu Moodle, né? Então, lembrando, meus queridos, que a atividade avaliativa, nós temos duas atividades e um trabalho final. O trabalho final é o que tem o peso maior, vale de 0 a 10. A atividade avaliativa número 1, que vocês analisaram lá o livro didático, e se ele estava de acordo com o que dizem os documentos oficiais, principalmente as orientações curriculares aí para o ensino médio. Então, o que vocês tinham que fazer? Buscar um capítulo, uma unidade, uma parte desse livro e analisar para ver como o ensino de língua inglesa é abordado nesse livro. Então, vocês precisariam justificar, e eu disse lá no texto que vocês fizessem recortes, né, que vocês exemplificassem. Então, muitos alunos não fizeram isso, só citaram, por exemplo, olha, o texto traz isso no seu capítulo 5 e etc e tal. Só que, por exemplo, e quem não está com o livro para observar se isso realmente acontece ou não? Então, o que havia sido pedido para vocês era para que vocês ilustrassem isso. Então, alguns alunos fizeram, outros alunos não fizeram. Simplesmente apresentaram as considerações dos documentos oficiais, o que é muito importante. Teceram alguns comentários sobre a unidade que justificassem, mas se esqueceram de comprovar. Então, caso a sua nota tenha sido mais baixa, porque essa atividade vale de 0 a 5, tá? Então, os alunos, acho que 3 ou 4 alunos fizeram, assim, o trabalho tal qual foi pedido, ilustraram, fizeram print, inclusive até da capa do livro, dos exercícios e etc., e foram argumentando baseado na imagem que eles tinham colocado, ou descreveram com mais exemplos, tá? Então, o valor do trabalho de vocês, a nota que vocês identificaram lá, é a respeito disso. Alguns alunos, como eu já falei antes em outros momentos, né, na explicação, por exemplo, todo trabalho é um trabalho científico. Então, ele precisa sempre seguir aí as normas da ABNT, tá? Muitos de vocês fizeram, assim, de maneira perfeita. Alguns não, simplesmente apresentaram o trabalho sem identificação. Então, isso é uma falha que precisa ser corrigida. Não se esqueçam disso, tá? Então, qual era a primeira nota, que é aquela que está lá no Moodle? É a soma do valor que vocês tiraram na atividade avaliativa número 1 e da atividade avaliativa número 2, que eram as questões norteadoras e os fóruns de discussão. A princípio, eu tinha dito para vocês, eu tinha combinado com vocês que seria uma questão norteadora por mês, no total de 4, e 4 fóruns de discussão também, um total de 4. Só que nós percebemos aí ao longo do desenvolvimento das aulas, e por elas serem online, que estava ficando muito sobrecarregado ter que fazer isso mensalmente. Então, eu combinei com vocês que nós teríamos apenas 2 questões norteadoras e 2 fóruns de discussão, tá? Então, a soma de tudo isso aqui valeria 5 pontos. Quem fez
as 2 questões norteadoras e participou dos 2 fóruns, teve um valor de 5, então cada um ficou aí com 1,25, tá? Se fez 3, aí vocês vão diminuindo. Então, soma 1,25 por cada atividade que vocês fizeram. Eu somei essas 2 notas e deu a primeira média. O trabalho final, eu iniciei a correção ontem, vou finalizar, e aí ela vai valer de 0 a 10, tá? Essa é a média de vocês. Então, caso vocês tenham visto lá e não tenham entendido alguma coisa, é isso. E se alguém quiser alguma informação com detalhes depois, porque eu não posso compartilhar a minha planilha do Excel, que tem todos os registros, tá? Então, se alguém quiser, depois que não acabar essa aula, porque na sequência eu já entro com a aula de língua inglesa, mas manda mensagem para mim no e-mail, entra aí no Teams, em algum lugar, ou no WhatsApp, que eu mando os detalhes, tá bom? Que é para ninguém ficar com dúvidas a respeito da nota. Para alguns alunos, na atividade avaliativa, além da nota que vai lá no Moodle, eu fiz uma observação, tá? Para a maioria dos alunos, eu não fiz a observação, porque eu faria os comentários hoje de maneira geral. Então, o que compôs a maior nota e, consequentemente, houve a diminuição aí nos critérios de avaliação? Então, sempre a apresentação do trabalho, né? Se ele segue aí as normas da BNT, se ele tem as informações necessárias, o nome do aluno, o nome do professor, do que se trata o trabalho, etc. e etc. Tá? Formatação é muito importante, então alguns alunos não se atentaram ainda com relação às margens, né, com relação a erros de ortografia. Então, por exemplo, eu não fiz a correção dos erros de ortografia, porque senão eu ficaria muito mais tempo corrigindo. Então, o que eu fiz? Eu destaquei em amarelo no trabalho de vocês onde tem um erro, tá? De ortografia, que pode ser de acentuação gráfica, pode ser de concordância. E aí, esses trabalhos, depois de ter conversado com vocês hoje, eu vou devolver para vocês por e-mail, lá pelo Swap. E aí vocês dão uma lida nas considerações que eu fiz, se teve alguma consideração, se tem alguma coisa destacada em amarelo que vocês precisam corrigir, tá? E caso tenham ficado na dúvida, meus queridos, por favor, mandem mensagem para mim que eu respondo, tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? E vamos ver se até o final de semana eu finalizo a correção do trabalho final. Qual é o problema na correção do trabalho final? No Moodle, eu não coloquei para receber 2 arquivos, e vocês fizeram, a maioria de vocês fez um documento em Word e um em PowerPoint, por exemplo. E só consegue postar um documento no Moodle. Aí eu estou recebendo alguns por e-mail, que normalmente era o documento em Word, e tenho que juntar o que está no e-mail com o que está no Moodle para corrigir os 2 e ver se ninguém esqueceu de nada, entendeu? Então, está dando um trabalhinho maior por causa disso. Pensei até em devolver, falar, não, eu vou abrir lá o Moodle, colocar para receber 2 e todo mundo coloca no Moodle, que fica mais fácil o controle, mas aí já não dava mais, né? Porque o problema já tinha passado, tá bom? Vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? No question? Ok, então vou compartilhar os slides da aula. Vocês fizeram a leitura de um dos 2 textos? Alguém leu o texto? Vamos lá, aula 16. Os textos, né, falam a respeito do ensino das 4 habilidades em língua estrangeira. Então, é a respeito disso que que a aula de hoje vai ser organizada, tá? Então, o texto 1, ele fala sobre ensino e aprendizagem das 4 habilidades linguísticas
na escola pública uma meta alcançável, né? Então, é possível se ensinar as 4 habilidades linguísticas na escola pública? Então, nós temos aí as considerações do autor e as impressões que vocês tiveram ao fazer a leitura desse texto número 1, que na sequência nós vamos trabalhar. O texto número 2 era o aula de inglês do planejamento à avaliação. Então, falava a respeito da logística da aula, tá? Então, esses eram os 2 textos com os quais nós vamos trabalhar na aula de hoje, que vocês precisariam ter feito aí uma leitura antecipadamente, tá? E quando a gente fala em logística da sala de aula, então, antes de nós entrarmos aí na leitura, na compreensão dos 2 textos propriamente ditos, eu trouxe aqui para vocês algum questionamento, eu gostaria que vocês podem responder aí no chat, ou vocês podem escrever no caderno, no notebook, quer dizer, no laptop, em algum lugar, e depois compartilhar as respostas de vocês aqui, tá? Então, vamos pensar, meus queridos, início do semestre letivo. Então, suponhamos que vocês estejam concluindo o curso de formação de professores, licenciatura em letras, e vocês conseguiram aula, tá? Então, se formaram e vocês tiveram aula atribuída, fizeram inscrição aí junto à diretoria de ensino, caso vocês optem por trabalhar na Secretaria Estadual de Educação, ou vocês participaram de um processo seletivo em alguma prefeitura municipal, tá? E foram aprovados nesse processo seletivo. E chegou o ano, chegou 2022, ensino presencial, se Deus quiser, e todo mundo se vacinar. E aí nós temos, né? Vocês têm alunos novos, escola nova, turmas novas, tá? Então, se é a primeira experiência de vocês, é assim. E se não for a primeira experiência de vocês como docentes, todo semestre letivo acontece isso, mesmo para os professores que já estão aí na estrada faz muito tempo. Porque algumas vezes nós podemos estar numa escola, se nós não somos concursados ainda, outra vez nós estamos em outra escola, outro público completamente diferente, muitas vezes essa escola é privada, muitas vezes essa escola é da rede pública, municipal, estadual ou federal, mas os desafios são sempre os mesmos, né? Então, a gente, toda vez que começa o ano, você tem turma nova. Quem será que são essas turmas, né? Quem são os alunos que fazem parte dessas turmas? De onde eles vêm? Qual é o background que eles têm? Qual é o conhecimento que eles têm? Então, pensem a respeito disso, tá? E aí, já imaginaram o cenário, vocês aqui na frente, como os maestros aí da aula. Aqui vocês têm um grupo de alunos, uma sala de alunos. E aí eu gostaria que vocês respondessem essas perguntas para mim. Como você se sente? Por quê? Cite algumas razões que expliquem esses sentimentos. E aí, meus queridos, o que fazer? Então, e aí, o que fazer? Por onde começar? Então, escrevam, compartilhem no chat ou simplesmente anotem para depois vocês me falarem. Eu vou dar para vocês 3 minutinhos para vocês responderem aí essas 4 perguntas, tá? Se tiver alguma dúvida, me falem.
Ok? Responderam aí as perguntas, fizeram as anotações, querem compartilhar no chat ou vocês vão falar? Vocês podiam abrir essas câmeras, né, meninos, meninas? Podemos começar? Já o tempo foi suficiente para vocês responderem aí as perguntas? Então, como é que você se sente? Por quê? Cite algumas razões que expliquem esses sentimentos, o que fazer, por onde começar, tá? Então, essas são as perguntas e o cenário era a logística da sala de aula. Nós estamos falando aqui sobre um dos textos que ele traz esse assunto. Estamos começando aí um semestre letivo, um ano letivo, né, se o curso é anual. Turmas, alunos e escola novos. Como é que vocês se sentem? Por quê? Cite algumas razões que expliquem esses sentimentos, o que fazer e por onde começar, tá? Então, eu vou parar de compartilhar a minha tela e gostaria de ouvir aqui. O Juan disse, por exemplo, me sinto ansioso pelo fato de encarar algo extremamente importante e ter uma grande responsabilidade. O fato de eu estar assumindo a responsabilidade de ensinar pessoa, transmitir conhecimento a outro, é algo sensacional. Me apresento a todos e tento conhecer cada um dos alunos. Acho que o sentimento é a mesma animação e ansiedade dos alunos. Da Ingrid, mais alguém? O que vocês pensam aí? Eu digo para vocês, assim, como prática, né, já que a disciplina é prática de ensino, peraí, vamos ver a contribuição da Emanuele. Inicialmente me sinto insegura por ser algo novo e depender só de mim. Possuir responsabilidade da aprendizagem, mas me sentiria muito animada por poder iniciar esse processo. Tá. Então, algumas dicas para vocês a respeito disso. Matheus, minha única preocupação é ter 90 escolas para ensinar e ter que gastar gasolina até elas, mas de resto não tenho muita ansiedade não, certo? Matheus, falando nisso, parabéns pelo seu trabalho, viu? Ficou muito bom. Parabéns. E aí, pessoal, algumas dicas. Vocês conhecem aquele ditado que diz o seguinte: a primeira impressão é a que fica? Pois bem, a primeira impressão é a que fica. Então, se vocês têm começar o trabalho de vocês, isso vale para qualquer trabalho na vida de vocês, para qualquer emprego que vocês tenham aí, a primeira impressão é sempre aquela que vai ficar. E depois desconstruir essa primeira impressão que a gente deixou nas pessoas, é muito difícil de reverter essa situação, caso essa impressão tenha sido negativa. E como é que a gente faz isso? É se preparando, né? Então, se vocês leram alguém de vocês leu esse texto, porque vocês poderiam optar por um ou outro, a gente tem que estar preparado. Tá, tudo bem que eu peguei a atribuição de aula no último minuto lá, o professor desistiu, consegui, fui chamado, me convidaram, não sei, vamos pensar aí nas possibilidades. E você vai começar a aula, por exemplo, você pegou essa atribuição na segunda-feira, a aula começa na terça, e você não tem noção
sabe, de quem vai ser o seu público-alvo, a sua audiência, né, os seus alunos. Você não conhece a escola, não conhece os professores, não conhece o diretor, etc, etc. Como é que você faz? Então, tente buscar informações antes de você colocar o seu pezinho na sala de aula, tá? Não chega simplesmente e fala, gente, eu cheguei aqui hoje, mas eu peguei a aula ontem, tá? Então, assim, eu estou perdido. Nunca diga isso para os seus alunos. Então, você tem que mostrar, você tem que passar para os seus alunos segurança, né? Que você está lá para ensinar. Você é o responsável por aquela sala de aula e por todo o ensino-aprendizagem que acontecer ali. Então, a gente tem sempre que passar segurança para os alunos. Então, o quanto de informação vocês conseguirem obter antes de colocar os pezinhos na sala de aula é muito importante. Então, pegou a aula, então vá até a escola, converse com o diretor, converse com os outros professores, um coordenador pedagógico. E aí, quem é a minha turma? Né? Então, por exemplo, vamos supor que seja o ensino fundamental ciclo 2. Você vai dar aula para alunos do 6º ao 9º ano, tá? Então, a sua primeira aula aí é o 7º ano. Tá, é o 7º ano? Vai procurar lá o plano de ensino, se eles têm livro didático ou não tem, caso você pegue o curso andando. Então, veja qual é o livro didático, se eles têm, o que já foi trabalhado, se é possível, tem diário de classe, faça uma entrevista, um bate-papo com alguém da escola que possa te dar essas informações. Então, chegue para o seu primeiro dia de aula preparado, tá? Preparado, com uma aula pronta. Tá, Rosângela, mas eu cheguei lá, os alunos, assim, a professora anterior me falou que eles já tinham aprendido isso, e principalmente em língua inglesa, né? Mas eles não sabiam nada daquilo. E aí, o que é que eu faço? Você tem que ter sempre um plano A e um plano B, né? Então, leve alguma coisa que dê para você dar continuidade, alguma coisa para você começar. Então, organize a sua aula. Qual é a logística da sala de aula que o texto traz? E eu não vou discutir muito agora, porque vocês vão falar a respeito disso. Mas como é que eu me preparo? Então é isso, vai conversar, bate papo, sem medo, pergunta sobre quem são os seus alunos. Visita a escola, se for possível, para você conhecer, né? Se apresente antes, né, para direção, coordenação da escola, antes de você chegar lá e começar o seu primeiro dia letivo. Né? Suponhamos que não deu tempo de você participar do planejamento, porque é assim, professor em começo de carreira, a gente pega tudo que tem pela frente, né? Apareceu, você topa, por quê? Porque você quer trabalhar. Então, assim, só que o seu nome, você vai construindo aos poucos, e esse pouco começa desde o primeiro dia que você coloca o seu pé na escola e coloca o seu pé dentro de uma sala de aula. Então, leve alguma coisa pronta, né? Por quê? Lembra que eu digo para vocês que toda aula precisa ter os seus objetivos? Então, você chegou, você cumprimentou os alunos, você se apresentou para esses alunos, então, já combina, é uma sala de aula que tem lousa, tem poucos recursos, é lousa e giz, então escreva lá o seu nome na lousa, né, alguma informação que você queira sobre você, fale, mas fale pouco sobre você no começo, e coloque já na lousa quais são os objetivos pretendidos para aquele dia. Então, eu vi aqui que, por exemplo, acho que foi o Juan, falou que ia tentar conhecer cada um dos seus alunos. Como é que você vai tentar conhecer cada um dos seus alunos? Então, muito cuidado, porque se você for aquela pessoa que vai chegar na sala de aula, vai se apresentar e vai pedir para que cada aluno fale um pouquinho sobre ele, aí já acabou sua aula. Os alunos podem pensar que você está enrolando. Tá? Então, você até pode fazer uma apresentação, você pode fazer alguma logística para que os alunos, caso eles não se conheçam, seja também o primeiro dia de aula deles naquela escola, naquela turma, para que eles se conheçam em grupos. Então, organize, pense como é que vocês vão fazer isso. E combine com o aluno, combine no sentido, você já planejou, você já preparou a sua aula, aquele primeiro dia, coloca na lousa, se você tiver lá, data show, projetor, e vai querer colocar slide, melhor. Caso contrário, uma lousa vale a pena. Então,
caros alunos, meu nome é Rosângela, serei a professora de língua inglesa de vocês, de língua portuguesa de vocês, de literatura, o que quer que seja. E para iniciarmos esse ano, esse semestre, nós vamos começar na aula de hoje com isso, isso, isso. Então, coloca lá na lousa, ali tem número 1, número 2, número 3, certinho. Por quê? Porque os alunos sabem o que eles vão esperar de você, da sua aula, sabe que você se preparou para encontrar, para trabalhar, sabe que eles são importantes para vocês. Então, tudo isso tem que estar preparado. Então, planejamento é tudo, planejamento da aula é tudo, plano de ensino é tudo. Então, a gente precisa ter tudo isso preparado. Não chegue com a cara e a coragem não, e falar, não, pode deixar que lá eu me vire e eu vejo o que eu vou fazer. Aí você vai se estrepar, porque quando você não tem o controle do conhecimento, do plano de aula, a indisciplina, assim, a chance de você ter alunos indisciplinados é muito grande. E reverter isso é muito difícil, tá? E aí o perfil de vocês vão depois fazendo as adequações, né? Porque tem algumas classes que você não pode chegar com tudo, né? Com o pé no pescoço dos alunos lá, senão vocês também não vão conseguir nada. Então tem que medir essa temperatura, ver quem são os seus alunos. Então você quer conhecer os seus alunos, como é que você faz para conhecer os seus alunos se você não quer utilizar toda a sua aula de 50 minutos aí com apresentação? Como é que a gente pode fazer isso? Vocês escreveram alguma coisa? Que atividades vocês utilizariam para conhecer os alunos de vocês? Digam aí para mim, por favor. O que já fizeram com vocês nas aulas, que vocês se lembram e vocês acham que seria uma estratégia interessante para esse primeiro momento com os seus alunos? Ai, vocês ficaram quietinhos. Vocês estão aí ainda, gente? Hello? Sim, professora. Ai, ufa, pensei que eu estava falando sozinha aqui, vocês já tinham caído tudo aí, ninguém me falou nada. Falem aí para mim, meus queridos, para eu saber o que vocês pensam e para poder orientá-los melhor. Então, teacher, nesse quesito de apresentação, já vi, achei interessante, no primeiro dia de aula, uma professora, ela deu a estrutura de apresentação, assim, formas de se apresentar e vocabulário, e eu achei legal, porque em vez de tipo, cada um fala seu nome, cada um, ela deu a estrutura. Eu lembro que eu estava assim no 5º ano, e é uma forma de tipo já introduzindo o conteúdo mesmo, e ao mesmo tempo se apresentando. Ok, muito boa a contribuição. Então, acho que mesclar, né, essa apresentação com algum tipo de conteúdo, algum tipo de dinâmica pode ser interessante. Tá, então suponhamos, né, para ajudar vocês aí, a primeira aula vamos falar em aula de língua inglesa, tá? Estou pensando em inglês porque a disciplina é prática em língua estrangeira. Então, se eu vou começar com eu me apresentei, eu coloquei lá quais são os objetivos da aula. Então, primeiro é a apresentação do professor, a apresentação dos alunos, uma conversação em pares, uma atividade em grupos, e etc, etc. Né? Então, vamos ver. Vocês poderiam, porque pode ser que eles nunca tenham ouvido falar nada em inglês, mas você já quer introduzir, já que o tema da aula é a apresentação, então você coloca aí de um lado, você pode organizar o seu quadro, né? Então, a apresentação, e na frente, assim, você já coloca o introducing yourself, or yourselves. Como? Né? Aí vocês podem perguntar para os alunos, então, quais as informações que vocês querem saber sobre todos os colegas? Então, nome, cidade em que mora, quantos anos ele tem e o quê? Então, faça os alunos participarem também. Se eles ficarem quietinhos, aí você mesmo, né, você dá um tempo, se não falou, vocês
coloca. Então, vamos lá, para a apresentação não ficar muito longa, vamos escolher apenas 3 itens. Então, seria o nome completo, nome e sobrenome, a cidade de onde vocês são, porque pode ser que sejam alunos aí de vários lugares, né? E quantos anos você tem e uma coisa que você goste bastante. Ou aí vocês pensem, tá? Eu estou falando aleatoriamente. Então, aí você vai colocar lá na lousa esses 4 itens, de um lado em português, in the other hand or in the other side, on the left, on the right, you can write in English, né? E aí você pode falar para o aluno que ele pode, quem quiser apresentar-se em inglês pode fazê-lo, quem quiser em português também fique à vontade. E pode ser uma forma de apresentação. Para que não, se a classe toda se conhece já e só você não conhece os alunos, então essa é a forma mais adequada. Caso os alunos não se conheçam, você pode fazer essa apresentação aí dividindo a classe em, por exemplo, 4 grupos, né? Depende da quantidade de alunos, 5 grupos, e eles vão se apresentar nesses microgrupos, né? Porque aí vai ser o quê? Se tiver 5 alunos, no máximo você vai levar aí 5 minutos de apresentação. Depois você pode pedir, por exemplo, que um aluno de cada grupo escolha um colega e apresente o outro colega, perceberam? Então, é um segundo momento. Nem todo mundo vai conseguir se apresentar todos aí nessa mesma aula, porque senão a aula vai ser só isso. Você pode fazer também com o formato da sala em U, né? Ou semicírculo, não sei. Você pode já preparar uns papeizinhos para o aluno, você recorta esses papéis e já tenha ele com vocês. Então, todos podem fazer a apresentação ao mesmo tempo. Então, você combinou com eles lá na lousa que eles vão se apresentar. So, introducing yourself. My question is, what's your name? Aí todo mundo escreve no papelzinho lá, what's your name, e mostra para todos. Então, se eles não estão sentados enfileirados, estão todos podendo olhar uns para os outros, então, no momento em que ele vai colocar o papel dele lá na carteira com o nome, todos os alunos estão vendo o nome de todos, tá? Num segundo momento, então vamos lá, question number 2, where are you from? Né? Então, eu quero saber agora de onde vocês são. E aí, todo mundo vai escrever no papelzinho de onde é que eles são. Então, é uma maneira de você fazer a apresentação que seja um pouco mais rápida. Por quê? Porque a impressão que fica para o aluno, ou que precisa ficar para o seu aluno, é que você preparou a sua aula, tá? Então, às vezes, quando a gente só fala, gente, vamos bater um papo aí, vamos ver isso, o aluno sente que você não preparou, que você está ali, assim, enrolando um pouco. Então, por isso que você precisa demonstrar organização, planejamento. E aí, quem tiver mais alguma ideia que possa compartilhar sobre... Tem várias maneiras de como fazer essas apresentações aí, sem ser cada um ficar falando, sabe? E aí o outro não escuta o que o outro colega disse e vira bagunça, outro começa a rir porque o nome da pessoa é engraçado. Então, a gente tem que estar preparado para tudo isso, tá? Então, meus queridos, essa foi a primeira... Aqui o Matheus sugeriu, né, uma roda de conversa sobre um tema da aula e perguntar sobre como o tema afeta a vida deles. Então, excelente também. Se a gente quiser já trabalhar, então você tem que sentir os seus alunos. Então, lembra que eu falei que sempre tem que ter um plano B? Você pode pedir para os alunos se apresentarem compartilhando um link do Google Forms, porque a maioria dos alunos tem um smartphone, a maioria, mas eu não sei quem é o público-alvo de vocês, né? Então, assim, será que todos têm? Então, você pode planejar fazer por meio de um Google Forms. Então, você vai compartilhar o link, escolhe aí um aluno do grupo, se eles já formaram um grupo da sala ou não, você passa o link para um deles e ele compartilha com o restante da sala e todos respondem ao mesmo tempo as suas perguntas e você pode depois fazer uma análise e compartilhar com os alunos as respostas, tá? Então, tem muitas possibilidades, a gente tem que pensar sobre,
correto? E a docência, ela faz isso, não basta você só saber o conhecimento da língua inglesa que você vai ensinar, você tem que saber como ensinar para os diferentes públicos-alvo que você pode ter. Então, quem é o seu aluno, como que eu ensino isso? Então, a gente tem que pensar muito a respeito disso e preparar. Então, as aulas que vocês têm ao longo do curso de licenciatura, elas dão uma noção para vocês, elas dão, assim, um embasamento, mas o saber fazer mesmo, vocês vão saber no momento em que vocês estiverem na sala de aula. Quando vocês sentarem aí na casa de vocês e falarem, por exemplo, nossa, tem que dar aula para o 3º ano do ensino médio, a classe do Juan, 2º ano do ensino médio. E aí você fala, gente, por onde é que eu vou começar? O que eles têm? Como é que eu vou dar aula? Como que a língua inglesa é trabalhada nessa escola? Aí você faz um planejamento, né? Pelo menos para as 2, 3, 4 primeiras semanas. E muitas vezes a gente tem que refazer, porque o que você pensou que você poderia fazer com a classe não é possível. Ou às vezes você pensou de uma maneira e você é surpreendido positivamente que você pode aí subir o sarrafo e você pode aprofundar mais, né, exigir mais dessa sua classe. Juan é nome de aluno terrível. Aí, sai fora, Matheus, sai fora. Eu era um bom aluno, pergunta para a Rosângela, eu era quietinho, filho. Juan era um aluno exemplar, viu, gente? Fazia tudo, participava, respondia e ajudava a professora ainda na sala de aula, né, Juan? Nossa, porque sinceramente, professora, minha sala era terrível. Não é por nada não, mas tipo assim, você sabe, você pegava os nomes, você pegava as pessoas ali que você via assim, nossa, vai dar um trabalho. Tem isso, né? Eu falo, por exemplo, quando eu não é mais um bom aluno, foi-se o tempo. Era verbo usado no tempo certo. O que a gente pode falar assim? Vocês acham que eu não tive dificuldades na sala da turma do Matheus? Tive muitas. Eu tive muitas dificuldades quando eu retornei para o ensino médio, porque eu vinha de uma realidade de ensino superior. Então, eu estava nos últimos 10 anos, 15 anos, trabalhando só com o ensino superior. Então, trabalhar em universidade, centro universitário. E aí você só tem aluno adulto de escola particular, né? Então, assim, a linguagem é diferente. Ainda era aulas, na época era faculdade SCOC, depois Uniceb e depois Estácio. Então, o meu público era diferente, o meu vocabulário era diferente, a minha atitude como professora era diferente. E aí, de repente, cansada das instituições privadas, principalmente de ensino, qualquer instituição privada, normalmente a instituição privada, assim, ela paga, algumas, né, elas pagam muito bem, mas você dá a vida, né, o sangue, e aí o comprometimento é muito grande e o retorno é muito pouco. Você torna-se, assim, a gente não pode falar porque a aula está gravando, né, mas no outro momento que a gente estiver só falando, eu conto, assim, algumas coisas para vocês. Mas, então, essa coisa do mercado, né, do ensino superior, que as grandes marcas, as grandes potências, elas compram as outras instituições e elas vão sucateando, né, porque é o que acontece aí no ensino superior de muitas instituições privadas. É um sucateamento do ensino que assim, é até ruim de falar, né? Que causa até tristeza. Por quê? Porque são esses professores que estão sendo formados por essas escolas que estão aí no mercado de trabalho. E aí eu cansei um pouco disso, né? Desse ambiente, falei, vou prestar o Instituto Federal. Por quê? Vários amigos meus da Uniceb, do COC, prestaram, passaram, né, e falaram positivamente. Eu falei, quer saber, eu vou prestar também. Eu falei, não tem nada a perder, né, vou prestar. Prestei, passei, fui para Barretos. Aí em Barretos foi a minha primeira experiência no ensino médio, depois de mais de 15 anos trabalhando no ensino superior. Então, assim, até você se adaptar novamente leva um tempo, né? E eu fiquei 1 ano no Instituto Federal de Barretos, consegui a minha remoção para o Instituto Federal Campus Sertãozinho. E quando eu cheguei, assim, nós
foi em dezembro eu saí do Instituto Federal de Barretos, aí janeiro era período de férias, e acho que a primeira semana de fevereiro que começaram as aulas. E aí vocês já sabem, professor novo que chega na escola, até você conhecer todo mundo, embora assim, eu seja bastante comunicativa e tenha perguntado um monte para todo mundo, as respostas quase nunca vieram. Então, eu fui conhecer meus alunos na hora que eu coloquei meu pé na sala de aula. E aí você sentiu o que foi trabalhado, etc., quem é o seu público, você leva um certo tempo. Então, assim, as dificuldades aparecem, sim, elas são difíceis, mas você não pode desistir. Aí depois, no segundo ano, que foi 2019, foi mais tranquilo com o ensino médio, porque eu já tinha aquele, sabe, quando você fala, não, voltou a minha, aquele meu feeling para dar aula para o ensino médio, porque é diferente, né? E aí você já tem novas turmas, você já tem outra realidade, você já vai deixando, assim, as turmas com a sua cara, né? Com o seu jeito de ensinar e vai sendo respeitado por isso. Mas o começo é sempre difícil, e por que eu estou falando isso? Para vocês não desistirem, tá? Porque às vezes dá vontade de falar o que eu estou fazendo aqui, mas assim, vale muito a pena, tá? E hoje a minha profissão como professora, ela fica dividida entre o ensino médio e o curso superior, né? Então, eu estou no curso de letras, no curso de gestão de RH com a comunicação empresarial, comunicação e linguagem empresarial, e no ensino médio. E o nosso, como que fala assim? O nosso conhecimento, o nosso foco é bem diversificado, né? E isso é bom porque você trabalha com os alunos de letras, sabendo ainda como é o perfil do aluno do ensino médio que vem sendo trabalhado principalmente no Instituto Federal. Então, você tem um background, né? Você tem conhecimento de causa para compartilhar essas experiências com os alunos de letras e vice-versa. Você está atento às teorias e aí você tem que checar, nossa, será que eu estou trabalhando de maneira correta com os meus alunos do ensino médio? Então, tudo isso é sempre muito estudo, tá? Ficava esperando vocês na porta da sala, né? Tinha uma turma que eu ficava esperando e tinha que falar ainda, may I come in, excuse me, teacher, can I go to the toilet, please? Mas, assim, é muito bom, né? Essa experiência vale muito a pena, mas, assim, a gente estuda sempre, tá? Eu continuo estudando e aprendendo, e tem um monte de coisa que eu estou tentando, assim, falo, nossa, como será que eu faço isso? E a gente vai aprendendo, não pode ter medo, tá bom? Então, vamos continuar, né? A conversa tá boa, mas vamos continuar aqui. Agora, meus queridos, eu vou organizá-los em um grupo, acho que um grupo só, né? Vocês estão aí em poucos alunos, pelo que eu vi. No texto número 1, eu vou voltar aqui, caso vocês tenham se esquecido qual é. Ensino-aprendizagem das 4 habilidades linguísticas na escola pública, uma meta alcançável. Então, é esse texto, tá? E aí, esse texto ele está organizado em 7 itens. Primeiro, fala-se a respeito da leitura em língua estrangeira, depois, da realidade nua e crua da escola pública. No terceiro item é qual é o perfil de um professor de língua estrangeira. No item 4, fala sobre o papel das universidades na formação do professor de língua estrangeira. Depois fala sobre os concursos vestibulares no item 5. O item 6 fala sobre os documentos públicos e o item 7 fala sobre a formação continuada. Então, a maior parte desses temas aqui já foram discutidos em aulas anteriores, tá? Vocês já fizeram, inclusive, uma atividade avaliativa que considerava os documentos públicos, né? Então, o que dizem os documentos oficiais sobre o ensino de línguas. Então, são 7 itens. Eu vou, não sei se vocês vão dar um print aqui na tela ou não, deixe-me copiar os itens.
para facilitar o trabalho de vocês, tá? Deixa eu só olhar como é que vocês estão. Peraí. Em quantos nós estamos? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 alunos, é isso? 5 e 4? A Alejandra perdeu a hora aí, Alejandra. Seja bem-vinda, querida. Eu vou fazer 2 salas, tá? Uma com 5 e uma com 4 alunos. Deixa eu só organizar aqui primeiro. E aí eu vou dizer o que vocês vão fazer, tá? Deixa eu criar primeiro as salas. Professora, vai ser as mesmas 2 salas da semana passada, os mesmos 2 grupos ou não? Não, o Teams ele faz aleatório aqui, tá? Então, na sala 1 ficou o Hugo, a Alejandra, a Maria Eduarda, a Juliana e a Emanuele, tá? No grupo 2 ficou a Thalita, o Juan, o Matheus e a Ingrid, certo? Então, olha, o grupo 1, que é o grupo do Hugo, ele vai... Então, o grupo 1 tem mais pessoas, né? Então, o grupo 1 vai responder as questões 1, 2, 3 e 4, tá certo? O grupo 2 vai ficar com os itens 5, 6 e 7. Então, deixa eu anotar aqui para eu não esquecer. Grupo 1 vai ser de 1 a 4 e o grupo 2, 5 a 7, porque o grupo 2 tem menos pessoas. Então, por exemplo, para cada pessoa do grupo, fica responsável por um item. Então, suponhamos aí que no grupo 1, vocês estão em 5 pessoas, um dos itens vai ser lido aí por 2 pessoas. O mesmo acontece no grupo 2. Então, vocês têm 4 membros no grupo e tem 3 itens. Então, alguém aí no grupo vai ler, 2 pessoas vão ler o mesmo item, tá? Então, vocês podem organizar aí quem quer ler qual item desses. Eu vou dar um tempo para vocês, e depois nós vamos compartilhar o que vocês fizeram de anotações. Eu fui clara o bastante aí para vocês? Falem para mim se vocês entenderam o que eu quero que seja feito. Deixa eu só copiar aqui. Espera aí. Eu vou colocar aqui no chat primeiro. Deixa eu... Ó. Aqui estão os 7 itens. Esse é o texto número 1, tá? Vocês têm o texto aí? Deixa eu pegar aqui, caso vocês tenham se esquecido. Deixa eu ver se... Eu vou compartilhar os 2 textos aqui no chat, caso vocês tenham se esquecido deles, tá? Por enquanto, vocês vão ler só o primeiro texto, tá? O texto número 1. Foi aí para vocês os textos? Foram, né? Foi, não, foram os textos. Então, é o seguinte, o grupo número 1, vocês estão em 5 pessoas. Uma pessoa do grupo vai ler aí o item número 1, que é curtinho. Então, leia, faça suas anotações sobre o que é que diz. Quais são os pontos mais importantes que o autor fala sobre a leitura em língua estrangeira. A segunda pessoa do grupo vai ler o item número 2. No capítulo aí desse texto, está organizado por itens. Então, número 1, número 2, é só olhar, tá?
Uma pessoa do grupo vai ler A Realidade Nua e Crua da Escola Pública. A terceira pessoa vai ler qual é o perfil de um professor de língua estrangeira e fazer as suas anotações. Então, todo mundo que fizer a leitura tem que fazer as anotações, porque vai ter que explicar. O item número 4 é o papel das universidades na formação do professor de língua estrangeira. Então, decidam aí entre vocês quem vai fazer a leitura do que e as suas anotações. Eu vou dar um tempo para isso. Depois eu chamo vocês de volta para que cada pessoa compartilhe aquilo que leu, tá? Então, todos vocês irão falar. Cada um que leu um item vai ter que explicar. O grupo 2, combine entre vocês quem vai falar sobre os concursos vestibulares, quem vai falar sobre os documentos públicos e quem vai falar sobre a formação continuada. Então, como os textos são curtos, vou dar para vocês, a princípio, 10 minutos. Se eu perceber que o tempo não foi suficiente, eu adiciono um pouquinho mais. E se vocês já terminaram antes dos 10 minutos, eu chamo vocês de volta. Então, decidir primeiro no grupo quem é que vai ler o quê. Daí cada um vai ter os seus 4, 5 minutinhos para fazer a leitura e fazer as suas anotações individualmente. Vocês podem trocar ideias aí no grupo. Acabou de responder, de anotar sobre o tempo? Vão trocando ideias, cada um vai explicando para o outro e etc. Quando eu chamar vocês de volta, quando eu chamá-los de volta, todos do grupo 1 vão ter que explicar os seus itens individualmente e, na sequência, o grupo 2 também vai dar continuidade. Então, é sempre pela ordem, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Então, nós teremos aí uma fala de vocês, que, na verdade, seria uma síntese do capítulo, tá? Então, quem já leu o texto 1, ótimo. Quem não, vai ter mais tempo para preparar aí a sua fala. E quem não leu vai ter uma noção certinha do que diz o texto, tá bom? Ok? Posso abrir as salas? 1, 2, 3, já abrindo. E a hora que as salas estiverem abertas, eu começo a contar o tempo, tá?